Eu já fui a Belém, mas eu não me lembrava que tinha altitude. Parece que lá tá a 4.000 metros, porque os caras não andaram. Belém não, nível do mar. Quem tá louco? É pé da Amazônia, é no chão mesmo? O estado... É abafado. Não tem altitude, mas é abafado. Calor mas pelo amor de Deus, né, gente? Agora vocês vão reclamar do abafado? Não justifica, não? Jura? Não, jura que vocês vão falar isso? Não, só tô dizendo. Mas, enfim, evidentemente que eu tô brincando, não tem altitude, mas parecia que o Corinthians estava cansado. Olha só, ficou um bom tempo, passou o vexame de perder para o Ituano, tá, aí ok, acontece, tal, perdeu, pois vexame, dentro de casa. Aí treinou, foi estrear, por sorte, contra o pior time, que eu acho que o Liverpool é pior até do que o Remo. Por isso, ganhou na Libertadores fora de casa. Timinho ruim esse Liverpool também. Aí tem mais uma semana, aí sabendo que não ia ter o Renato, administrou. Tá bom, quem tá cansado, quem não tá, vou guardar o Roger para Campeonato Brasileiro, preciso começar bem contra o Cruzeiro em casa, ok. Mesmo assim, com o time que começa o jogo, se tem um pouco mais de entrega, de pegada e tal, tem que chegar de lá com um resultado bom. Ontem você estranhou quando eu disse assim, se empatar tá bom. Você lembra? Sim. Eu te falei aqui. Falei, se trouxer um empate lá não tá ruim, não. E tinha razão. Muito pior esses 2-0. Reversível aqui, sim, tivemos exemplos no ano passado contra outro time, agora aqui vai ser a torcida a favor do Corinthians, é outro clima e tal, mas tem que jogar bola. 2 gols, tem cara assim, sabe, de conseguir só ganhar de 2, vai para os pênaltis, aquela tensão. Não vai ser fácil fazer 3 gols aqui, não vai ser fácil. Então, podia ter começado esse mata-mata aí de forma mais sossegada, talvez até com um empate que já estaria muito bom. Foi muito ruim ver e não é só isso, é pensar aí daqui para frente. Vai arrumar para domingo? Não vai ter o Renato também contra o Cruzeiro. Vai arrumar para a Libertadores na próxima semana? Enfim, até onde vai parar esse Corinthians do Lázaro? Muito legal saber que ele é um profissional excelente, fez um ambiente maravilhoso, todo mundo deu declaração, ninguém queria mais o VP, entrou o Lázaro. Agora o vestiário está uma maravilha. O ambiente está bom. O ambiente está muito bom. Depois de derrotas, não deve estar no vestiário bom. Antes, sim. Para os treinos, sim. Então, não adianta todo mundo estar afim de ajudar o Lázaro, todo mundo gosta dele, então vamos correr um pouco mais, vamos fazer alguma coisa, porque o que se viu, tanto contra o Liverpool, mesmo ganhando, e agora contra o Remo, não dá ao torcedor do Corinthians expectativas muito animadoras, não, para a temporada, que vai só começar agora, né? Acabou de começar. Exatamente. Aqui, ó, o Raí Ramos está falando assim na hashtag, direto de Belém do Pará, o Remo fez um jogo perfeito contra o Corinthians, está uma foto dele com a bandeira do Remo aqui. Vamos Parabéns elogiar pro o Remo, sim. Agora, com certeza, o jogo do Remo foi bem feito. Muito bom. Agora, o Corinthians poderia ter feito um jogo melhor também. A gente vai destrinchar aqui vários pontos, mas eu quero dar boa noite para vocês dois antes, porque passa pelo meio-campo, passa pela defesa. Não pode ser só o Renato Augusto. Mas o Cássio, boa noite, Djalminha, boa noite, Buenas. presidente, Daniela, fã do esporte. Mas o Cássio se manifestou de maneira muito correta. Tem que melhorar muita coisa. O Cássio já foi logo no acontecimento. Agora, a gente tem que... Do Queiroz de lateral direito. E você gostar de viver perigosamente. Eu já falei aqui para vocês que o Corinthians tem 11. Quando precisar de mais 7, 8 para mudar o time, não tem. E não adianta, botou o menino Pedrinho, é muito bom jogador, saiu logo no intervalo. Pouco, muito pouco. E ele não é culpado de nada, hein? Sim. Pô, eu ia te falar isso. Não é porque estava jogando mal, é porque o Roger também joga na dele ali, aí o cara quis arrumar o esquema, Pedrinho, desculpa, vai sair você. Não dá para o Corinthians jogar sem Fausto Vera. Isso é definitivo. Não tem condições de jogar sem Fausto Vera. A defesa do Corinthians fica exposta. Não dá para o Corinthians contar muito com o banco. Ontem o banco de reservas era legal, porque estava o Roger Guedes. Estava o time titular. Os caras que não jogaram estavam no banco. O banco é legal, mas o time que está jogando não é. Não é o suficiente. O presidente do Corinthians disse que vai com o que tem. Com o que tem é isso aí. Até quando a torcida do Corinthians vai ter paciência? Aí é que entra outra coisa. O Silvinho foi demitido pela torcida do Corinthians, naquele jogo contra o Santos.
Eu nunca tinha visto a torcida do Corinthians vaiar durante o jogo. Foi a primeira vez que eu vi a torcida do Corinthians vaiar o time durante o jogo. Vaiou. E o Silvinho caiu. Vai esperar de novo? O Corinthians vai ficar nessa movimentação de que sem um jogador, sem um monstro de jogador, que é o Renato Augusto, o Corinthians não consegue se virar? Gente, eu estou falando do Corinthians, eu não estou falando de nenhum outro time, eu estou falando do Corinthians. O Corinthians precisa ser respeitado. E as pessoas precisam respeitar o Corinthians. As que estão no Corinthians, inclusive. Porque não tem condições. Na largada do Campeonato Brasileiro, vai jogar contra o Cruzeiro. O Cruzeiro está essa eternidade treinando, né? Já perdi até a conta de quantos dias o Cruzeiro está treinando. Quase 2 meses. Bastante tempo. Quase 2 meses. O Corinthians ficou um tempão parado, o Corinthians ainda no primeiro tempo. Tomou a bola na trave, que a trave ficou balançando até os 42 do segundo tempo. Porque a trave fica assim, ó. Tem certeza porque foi no travessão, disso? a trave fica assim, fica balançando assim. O goleiro olha e fala, nossa, se eu sair de baixo vai cair em cima de mim. A pedrada que foi na trave. Aí, o Cássio pegou uns 2 ou 3, vou contar 3, vou dar 3. Não vou passar disso. 3 contra-ataques mal executados pelo Remo, porque se executa bem faz os 3 gols. Agora me diz aí, qual foi a grande chance do Corinthians no jogo? Depois que o Roger Guedes entra, ele tenta criar ali umas 3 possibilidades que acabam não servindo como solução, mas só quando ele entrou. Mas assim, Dani, grande também não teve. Eu vou um pouco além. A gente vai questionar esse negócio de poupar ou não poupar, ok. Aí eu não tenho os números lá, não sei quem recebe os números. Isso aqui está com minutagem que precisa dar um tempo. Então ele vai fazer de acordo com que o departamento tem um departamento para explicar para ele. O que eu quero te dizer, parabéns, Muriqui, pelo gol, mas você não joga no Corinthians. Você não tem bola para jogar hoje no Corinthians, o Muriqui. O time do Remo é pior do que o time que começou o jogo do Corinthians. Nós estamos falando de Paulinho, de Juliano, de Maicon, de Cássio, de Yuri Alberto. Olha de Gil o time. Na zaga. De Gil, entendeu? Do Fábio na lateral. Santos. Então, assim, este time que começa lá, poupado ou não poupado, tem que ganhar do Remo. Ou não pode pelo menos pelo menos perder. Você entendeu? Então, assim, a gente vai questionar, então poupou na hora errada e tal. Eu acho que ele poupou porque ele devia ter números para isso e por acreditar que o time ia dar uma outra entrega com esse time que entrou. Mas esse poupar dá para o Corinthians a noção exata agora de quem é quem? Não, que o Vera é titular, que o Roger isso é fundamental. Você sabe, o Fagner. Porque tem muita gente que fala, não, o Corinthians tem mais do que 11 para jogar. Não tem mais que 11. Eu acho que tem mais do que 11, Pascoal, só que mesclou mal demais, assim. Não dava para, de repente, ter colocado uma juventude Se não tem o centroavante, não vira. Se não tem o volante, não tem outro. E o quê, meu senhor? Exatamente. Bota o Rony ali, que é correria. Quem? Bota o Rony primeiro volante, ué. Então manda o cara embora. Porque se o cara corre, se esforça, joga bem quando entra, num jogo como esse pra mesclar, ele coloca um meio campo com 3 jogadores pesados que não conseguem correr atrás da bola e o Rony não pode entrar, você vai fazer o quê? Manda o cara embora. Por que não botou? Só por Deus. Exatamente. Só por Deus. Porque eu vou falar um negócio para você. O Rony, ele é muito esforçado, começou bem o Campeonato Paulista, parabéns para ele. O Fausto Vera se machucou, não conseguiu jogar o início do campeonato. O Rony deu conta de jogar a primeira parte do Campeonato Paulista. Sim. Não tem crítica. Pega um mapa de calor do Rony, quantos passes ele acerta por jogo? Pelo menos é ter destruído a jogada do Remo. Essa pergunta olha aí como nós estamos responder. minimizando a questão do Corinthians. Pelo menos ele vai correr. Olha onde é que nós estamos. No pelo menos ele vai correr. Gente, pro Corinthians o pelo menos correr é obrigação. No Corinthians, dar o coração, ter a alma dentro de campo é obrigação. Porque o Corinthians é diferente dos outros. É a torcida que tem um time. Não é o time que tem uma torcida. É a torcida que tem um time. Porque se a torcida não quiser, o cara não joga. Se a torcida não quiser, o treinador não fica. Em todos os outros, a torcida vai reclamar, vai protestar e os caras vão segurar a onda. Agora, no Corinthians, não. Se a torcida não quiser, não fica. Até o diretor de futebol saiu porque a torcida não quis. Sim.
Ou estamos falando de coisa que não existe? Então os caras têm que ter um pouquinho de dedicação com a camisa do Corinthians. O Mauro está falando isso, eu concordo plenamente. Se não tiver um mínimo de dedicação... Gente, o gol do Remo, o primeiro gol do Remo, é a simbologia de que os caras não conseguem chegar na bola. Quem erra o passe é o Maicon. Perfeito? Olha onde ele está. O Muriqui passa por ele de passagem e dominando a bola. O Paulinho não veio. Ó, olha lá, perdeu a bola. Ó o Paulinho para chegar. Olha lá, o Paulinho não chegou. Ó o Maicon lá. Vai o Fábio, não chegou. Olha aqui, ó. Olha que já tá a bola. Olha a lentidão da chegada no time do Corinthians. Parece um arranque de balsa. É obrigação. Se o cara vai jogar bem ou não, é outro capítulo. No Corinthians, o cara tem que deixar tudo que ele tem lá dentro do campo. O mínimo. Tem um cara que entende bem de Corinthians, se chama Cássio, presidente. Vamos botar as aspas do Cássio aí, pra gente ver o que ele achou desse jogo de ontem. Não deve estar, não, de jeito nenhum. Aí, ó, jogo ruim, não fizemos um bom jogo, não criamos, não nos defendemos, temos que melhorar. O time deles criou e fez, teve chances. Olhar, ver o que pode melhorar. Não podemos fazer um jogo desse nível no mata-mata. Tem mais ou é o suficiente do Cássio? Poxa vida. Tem mais. Também planejado, tocado. Então, merecimento total do Remo. O que o Cássio está falando é sobre o outro lado, que é o lado dele perdedor. Está todo mundo abaixo, que é todo mundo mesmo, que é difícil você dar lá quem hoje mereceu o troféu aqui de melhorzinho e tal. Eu pensaria o Roger Guedes com boa vontade. Sim, com a vontade que ele entrou. Não, eu não vou criticar o Pedrinho, não. É, o Pedrinho também. Não, sim. E a pergunta que ficou ali um tempão é aquela, ele errou, o Lázaro errou em poupar, é aí que eu digo, eu não sei dizer, de repente ele pode chegar lá com o papel amanhã na entrevista e falar assim, olha, vocês estão enganados, o Vera estava com uma fisgadinha aqui, eu precisava, o Roger está cansado, mas não é o que parecia, até porque eles entraram. E com uma semana de novo de folga, né? Mais uma semana, então assim... Agora vai jogar acho que o não Cruzeiro inteiro, tem que jogar porque é a Sim. estreia do campeonato, porque Sim. poupou, tem que jogar todo mundo. Aí depois vai a Libertadores, né, que vem Libertadores Sim. no meio de semana, Sim. e vai jogar depois contra o Poçante Clube do Remo, não é isso? É isso, e aí depois joga tem os o Palmeiras. E depois tem o E Palmeiras depois tem o no Palmeiras. brasileiro. São 4 jogos. Nesses 4 jogos, todo mundo vai jogar tudo? Ah, bom, lá não podia jogar. Agora vai ter que jogar todo mundo? Porque Tem não fizeram o que tinha que fazer. Ó, eu vou dizer um negócio pra você. Eu ainda vou ver cachorro voando. Porque é o seguinte, pra poupar lá pode. Agora vai ter que jogar os 4 jogos, todo mundo tem que jogar tudo. Eu acho também que é um erro de planejamento. Fabrício da Fiel falou comigo, vamos fazer o quê? Vamos colocar aqui o retrospecto. Coloca então pra gente na tela, por favor, o retrospecto desse Corinthians fora de casa, porque não é de que é hoje. outra O problema questão, esse problema não é de hoje. É que eu Outra acho que vai se somando a isso a questão do elenco mais curto, da falta de talvez de ímpeto ou de forma física dos jogadores para correr o que deveriam ontem, das escolhas do treinador, junto com o aproveitamento fora de casa. 2 vitórias, 3 no Campeonato empates Paulista ganhou e do São 3 Paulo. derrotas. São Paulo foi no Morumbi. Não, mas é impressionante esses números que parece, né, que o time do Corinthians, ele só joga empurrado pelo seu torcedor dentro de casa, que tem aquela pressão. Ali não vai faltar garra, ali não falta raça, ali não falta correr, como você falou. Mas os números, desde o Campeonato Paulista, que a Copa do Brasil, o Remo também está na 3ª divisão, mas não é um nível brasileiro, um nível abaixo. Os números também ruins do Corinthians. É difícil de explicar assim, o porquê, né, que esse rendimento cai tanto quando joga fora de casa. Porque o Corinthians muda não os resultados só, ele muda a sua atitude. Né? Ele não joga da mesma forma. Então, assim, é que difícil. o Corinthians em casa ataca, abafa a saída de bola. Fora de casa, espera uma bola de contra-ataque. A diferença de posicionamento me parece ser visível no time do Corinthians. Ah, mas ganhou do São Paulo. Mas como é que foi a condição? Ganhou do São Paulo. Mas não foi assim, entendeu? Ganhou do São Paulo. E o jogo contra o Ituano deixou claro, e está muito recente, de que jogar em casa não significa, ó, tá garantido Assim que é vai garantido. ganhar. Opa, agora o Remo vai ver aqui como que... É óbvio, tem tudo isso que o Djalma disse. A torcida vai empurrar, tem atmosfera, é óbvio. Todo mundo, o Cássio está ali na expectativa de, agora joga em casa, vai ser um outro papo. Mas o Ituano acabou de... Faz um mês aí que derrubou essa tese.
Então não tem que entrar aí com vontade. E entrar com esquema, não sei. Acho que o Lázaro tem a culpa dele também, não sei até que ponto tem que partir dele um pouco mais de energia para os caras, para exigir um pouco mais, para funcionar. Eu imagino que treinar, ele esteja treinando bem todo dia. Hoje a gente só fala em trabalho, né? Não estou falando para demitir o Lázaro, não é isso. Hoje pela manhã a gente entrevistou o Paulo Roberto Falcão aqui, do Bola da Vez desse final de semana, e ele falava sobre trabalho. É isso que a diretoria olha. Sim. O Odair, o Santos estava horroroso, tá? Não, mas a gente está vendo com o trabalho. Então tem uma parte que a gente é que não está dando para ele, é mais jogador, mas é isso, é aquilo. Então o Lázaro também deve ter um bom trabalho, e o ambiente é bom, a diretoria gosta, confia, mas tem que ter resultado. Foi muito ruim perder para o Ituano. Perdesse para o Palmeiras numa final ou numa semi para o São Paulo, tá? É uma história. Para o Ituano e dentro de casa foi muito ruim. E a estreia agora na Copa do Brasil com esse resultado... E valendo dinheiro, né? Vale 2 milhões isso aí. É muito ruim também. Então alguma coisa tem que ser mexida. Não só tem 11... Tem muito time que só tem 11. Eu acho que tem poucos aí que tem. Você tirar um grande elenco para mexer, Flamengo, né? Atlético Mineiro. O próprio Palmeiras repete muitos 11. Agora está começando a variar. Agora apareceu o Hendrick como opção. Agora o Flaco Lopes, eu não sei o quê. Mas a gente viu aí o Abel vitoriosíssimo repetindo o time. E descansando os jogadores de uma outra maneira, né? Tirando do jogo. Olha, eu gostei desse gancho aí que eu tenho que falar de Palmeiras, mas o negócio é o seguinte, é bom o Corinthians começar a pensar no jogo de volta, porque nunca foi eliminado por um time de Série C na Copa do Brasil, como seria se fosse o caso de perder novamente